Olá, meu nome é Nayana, eu sou professora de artes e nessa aula a gente vai tratar do volume 2, unidade 4, Dança, Arte do Movimento. E o tema, a gente vai tratar também do tema 1, do clássico para o moderno. Então vocês podem me acompanhar pelos slides. Bom, nesse segundo slide, a gente começa com uma pergunta, né? Como uma história pode ser contada? Geralmente a história é contada através da fala, né? Através de filmes, novelas, do teatro, mas uma história também pode ser contada através da dança, e é isso que a gente vai ver nesse tema também. Então, nesse segundo slide, a gente tem essa frase, né? A seguinte frase: a dança pode contar histórias, e isso é feito por meio do movimento. Então, como a dança conta a história, né? Através do movimento. Durante muito tempo, a narrativa acompanhou as danças clássica e moderna. No próximo slide, a gente vai trazer um pouco sobre a narrativa. A narrativa é o ato de relatar e contar histórias. Então, é possível narrar histórias por meio de gestos, movimentos e expressões corporais. Aí a gente vem também com um próximo questionamento. Como seria transformar em dança uma história que é contada pela escrita e pela fala? Então, a gente pode pensar, né, em alguma história que você conheça e tentar imaginar como seria representar essa história através da dança, né? Como você representaria essa história? Através de movimentos. Porque a linguagem necessária para a representação da dança é o movimento e a expressão do dançarino. E essas ações, elas vão ser formuladas pelo profissional que é chamado de coreógrafo. Bom, aqui no próximo slide, no slide 4, a gente vai começar propriamente o nosso tema, que é a dança clássica. A gente vai perceber as diferenças entre a dança clássica e a dança moderna. Então, começando com a dança clássica. Ela também é conhecida como balé. Acredito que você já ouviu falar, né, do balé. É um tipo de dança que reúne uma série de técnicas e movimentos específicos. Então, o balé, ele tem movimentos específicos propriamente dele, né? Então, ele surgiu ali durante o Renascimento, nas festas da corte, e com o passar do tempo, esses movimentos foram sendo aperfeiçoados e modificados. Então, o balé é composto por cinco posições. E essas posições do balé foram registradas pelo dançarino, compositor e coreógrafo, o francês Pierre Bauchamp. Então, essas posições do balé são conhecidas como primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Então, cada posição é um movimento diferente, né? E essas 5 posições fazem parte ali efetivamente do balé. Bom, a dança clássica, ela foi muito importante para a história da dança e serviu de inspiração para muitas outras, como base, né, para muitos outros estilos de dança. Aí a gente tem aí o jazz, o hip hop, a dança moderna e até a contemporânea. Então, todas tiveram ali uma origem na dança clássica. Então, nessa foto que a gente traz aí no slide, né, no slide 4, da dança clássica, a gente pode perceber características dessa dança. Então, você percebe aí a roupa dos bailarinos, né? A mulher geralmente usa essa meia e também a sapatilha de ponta, né? Você consegue ver aqui que essa sapatilha tem uma base ali, que a bailarina consegue ficar em pé em cima dessa sapatilha. Então, você vê essa saia dela, né? Também é bem específica do balé.
O homem usa geralmente também esse colã. Geralmente são roupas mais próximas ao corpo, né? Para facilitar também os movimentos. Os movimentos geralmente são bem espaçados, são leves e exige uma grande concentração por parte do bailarino, né? Que ele deve executar esses movimentos com muita precisão, coordenação e ao mesmo tempo com graciosidade. Então, para isso, o treino é muito imprescindível. Eles treinam muito a vida inteira, né? Começam geralmente desde muito cedo. E também exige muito elasticidade e flexibilidade. Então, na aula de artes é bem importante a gente trabalhar com imagens, né? Então, você perceber essa imagem é muito importante, né? Para você conseguir ali verificar a diferença entre as danças que a gente vai falar hoje, né? A dança clássica e a dança moderna. Então, eu sugiro que você olhe bem a imagem, né? Que você perceba esses nuances que foram falados aqui. E agora a gente vai para o próximo slide, que é o slide de número 5. Então a gente vai falar de 3 balés conhecidos mundialmente e que fazem parte do repertório de dança de bailarinos da dança clássica. Então são 3 balés, 3 histórias super conhecidas e que serviram de inspiração e foram bastante representadas aí durante a história da dança, né? Então a gente começa aqui no slide de número 6 com a história da Bela Adormecida. A gente conhece essa história muito pelos filmes da Disney, né? Pelas animações, mas na verdade a Bela Adormecida é um conto de fadas dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm escreveram diversos contos e super populares, entre eles também A Chapeuzinho Vermelho. Então vale a pena pesquisar sobre os irmãos Grimm, né? Sobre os escritos deles. São 2 irmãos. E esse conto de fadas, A Bela Adormecida, foi escrito em 1812. E ele recebeu esse conto para montar a dança, né? Ele recebeu uma composição do Tchaikovsky, que é um compositor russo, também bastante conhecido. E foi coreografado pela primeira vez em 1890. Então, a gente vê aqui nessa imagem, né, aquela leitura de imagem, uma companhia de balé russa, representando, né, essa história da Bela Adormecida. Como é a história da Bela Adormecida? É uma jovem que ela recebe um feitiço, né? Então, quando ela tivesse certa idade, ela furaria o dedo numa agulha e aí ela adormeceria e só seria acordada com um beijo de um príncipe. Então, a história é assim, a gente pode imaginar como que essa história, que a gente conhece, né, que já viu, que já leu, que já viu em filmes, como ela foi contada no balé, na dança. Então, a gente tem aqui essa imagem, que é a Bela Adormecida, junto com o príncipe, e a gente pode imaginar como se deu essa dança, né? Como se deu essa trajetória até chegar aqui nesse passo de balé que eles estão realizando. Então, a gente percebe também nessa imagem aquele vestuário, né, específico do balé. A bailarina tá com a sapatilha de ponta, tá com aquela saia. Então, o dançarino também tá com a meia, né, também a roupa específica. Então, esse filme, quer dizer, essa história da Bela Adormecida também foi representado foi representado por diversas animações, né, como eu falei, ao longo do tempo, animações da Disney. Mas tem um filme, né, que tem
uma dica de filme aqui, que é a Malévola, né? Foi produzida pela Disney também, mas é um filme, não é uma animação. E a Malévola é a bruxa que enfeitiça a Bela Adormecida. Então a história gira em torno da feiticeira, né? Que jogou esse feitiço na Bela Adormecida. Então vale a pena também conferir o filme, se você não viu, né? Vale a pena conferir também. Aqui no próximo slide, de número 7, a gente vai ver o Quebra-Nozes, que também foi uma história muito representada no balé, que também recebeu composição, né? A música que é dançada nesse balé também foi composta pelo Tchaikovsky, que é um compositor russo. E o Quebra-Nozes geralmente é uma história que a gente vê muito no Natal, né? Na televisão, algumas animações geralmente ela é no Natal, porque a história gira em torno de uma garota que recebe um presente, que é o Quebra-Nozes. É um boneco, a gente consegue ver aqui nessa foto, nessa imagem, o Quebra-Nozes, né? Quando ela recebe ele de Natal. E aí ele ganha vida e então a história gira ali em torno disso. Ele foi interpretado por diversas vezes pela companhia de balé Bolshoi. Atualmente, a companhia russa de balé mais renomada do mundo. É importante falar também que o balé, ele tem um grande celeiro que é a Rússia, né? Então, a Rússia é aquele local que tem uma grande tradição no balé. Então, a gente sempre vai ouvir falar, em balé, a gente sempre vai ouvir falar ali da Rússia. E esse balé Bolshoi é atualmente o balé assim, mais renomado. Então, ele foi fundado em 1776 e é considerado patrimônio cultural da humanidade. Ele fica localizado em Moscou, que é a capital da Rússia, e abriga uma das maiores companhias de balé do mundo. No Brasil, a gente tem uma sede do balé Bolshoi, que é a única sede fora da Rússia, né? Então, ela fica localizada em Santa Catarina e tem o objetivo de proporcionar cultura e formação em dança. Então, aqui a gente vai para análise de imagem, né? Como eu falei, é super importante para a gente estudar arte, sempre olhar as imagens. Então, nesse balé, nessa foto aqui, a gente tem o balé, o Quebra-Nozes, que é da companhia de dança Cisne Negro. E aí a gente vê a caracterização dessa dançarina. A gente não tem aquela saia, né, característica do balé, mas a gente tem um vestido mais rodado, a gente tem a presença ali da meia calça, também da sapatilha de ponta. Você consegue ver ali que ela está dando um pulo, né, no ar. E a gente consegue ver como a sapatilha de ponta, ela dá esse movimento que a dançarina consegue ficar nessa posição, com os pés assim, nessa posição. E a gente também consegue ver, né, ali a árvore de Natal, como eu falei, o Quebra-Nozes geralmente é exibido nessa época do ano. E aí eu também coloquei a dica de filme. Na realidade tem um filme do Quebra-Nozes, mas ele destoa bastante da ideia geral do conto, né? Então, eu trago aqui como dica realmente as animações que são exibidas na TV, geralmente no fim de ano. E é pra gente conseguir, né? Para vocês conseguirem ver essa história, se vocês não conhecem o Quebra-Nozes. Aqui no slide 8, indo para o slide 8, a gente tem um outro balé que também é muito conhecido, que é A Morte do Cisne. Esse balé, ele surgiu de uma composição realizada pelo Saint-Saëns. Ele compôs uma peça que chama O Carnaval dos Animais. Então essa peça é constituída por 14 temas. E cada tema ele compôs uma música para um animal diferente. Então a gente tem o leão, tem a tartaruga e tem o cisne, que é o 13º movimento, né? A 13ª
composição ali, dessa peça. Então, a partir dessa composição do cisne, foi realizado uma coreografia pelo Michael Foucan. Em 1905, ele criou uma coreografia para essa peça do Saint-Saëns, que é a morte do cisne. E essa dança foi representada, né, foi realizada pela bailarina russa, a Anna Pavlova. Então, a Rússia aí também como uma grande tradição no balé, né? Tem a Anna Pavlova, que foi uma dançarina muito importante para a história do balé, para a história da dança clássica. Então, mais uma vez, indo aqui para a imagem, para a nossa leitura de imagem, a gente tem a Anna Pavlova interpretando essa dança, A Morte do Cisne. E do que se trata nessa apresentação? Você pode conferir também, procurando o vídeo, que é de fácil acesso. Você pode procurar essa dança no YouTube, né? E é muito interessante, muito dramática, muito bonita, que é a morte de um cisne. Então ela está representando, ela faz toda uma trajetória ali de dança, como se fosse um cisne agonizando ali, até o momento final, que é a morte dele, né? Então, nessa imagem, a gente consegue ver o figurino da Anna Pavlova, que parecem, assim, plumas, né? E esse movimento que ela faz também com os braços, ela faz um movimento, assim, bem característico do cisne. Então, é muito interessante ver e muito interessante você procurar essa apresentação da Anna Pavlova. Então, eu trago como dica de filme O Cisne Negro, um filme de 2010. Do que se trata o filme, né? A Natalie Portman, que é a atriz, ela vai ser chamada para realizar essa dança. Ela é uma bailarina e ela vai ser chamada para realizar essa dança. Então, o filme traz outras questões, né? Da personagem. Então, você tem outras questões ali, mas você consegue ver como é a dança, como é a dedicação de uma bailarina, né? Como são os movimentos. Então, acho bem interessante esse filme. É um filme muito legal também de assistir. Então, a gente vai aqui para o próximo slide, o slide 9. E aqui a gente traz geralmente aqui a gente vai trazer alguns personagens que foram importantes, né, para a história da arte, para a dança. Aqui no caso a gente está tratando da dança. Então a gente traz aqui a Anna Pavlova, falar mais um pouquinho dela, porque ela realmente foi de grande importância para a dança, né? Ela era a artista principal do Balé Imperial Russo e ela ficou muito conhecida principalmente por esse papel da morte do cisne. E ela criou a sua própria empresa. Então ela viajou o mundo dançando, inclusive ela veio na América do Sul, veio no Brasil, né? Na Índia, na Austrália, enfim, é de grande importância aí para a história da arte, para a história da dança. Aqui no próximo slide, que é o 10, a gente tem o Camille Saint-Saëns, que foi aquele compositor, né, que compôs ali o cisne, a morte do cisne. A obra do Camille Saint-Saëns é imensa. Esse compositor e pianista francês iniciou sua carreira muito cedo e aos 25 anos ele já havia escrito 3 sinfonias. E uma das principais obras se chama O Carnaval dos Animais, que é composta por 14 músicas e cada uma com o nome de um animal, como já foi dito, né? Na época, em 1886, Camille Saint-Saëns ele não consentiu a publicação de toda a composição lá do Carnaval dos Animais. Ele só permitiu do cisne, porque é como ele tivesse feito uma paródia, né, para tirar um sarro ali daquela época, daquela situação. Então ele não permitiu a publicação.
a obra completa só foi publicada após a morte do Saint-Saëns, com exceção ali do Cisne, né, que o Cisne ele deixou ser publicado. Mas essa obra é a mais dramática de todas, que é a morte do Cisne. Bom, agora a gente vai aqui para o slide 11 e a gente termina aqui essa parte da dança clássica e vamos agora falar da dança moderna, certo? Aqui no slide 11 a gente vai falar da dança moderna, que foi a primeira ruptura ali com o balé. E a dança moderna abandonou aquelas 5 posições, né, que eu tinha falado, que são tradicionais do balé, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta posição, que foi definida lá pelo francês Pierre Beauchamp. Então, a dança moderna libertou os pés dos dançarinos das sapatilhas de ponta, né? Não era mais necessário utilizar aquela sapatilha que a gente viu durante ali a dança clássica. A partir de agora também, com a dança moderna, o movimento do tronco fica mais flexível e também existem outras possibilidades de ocupação do espaço realizado ali durante a dança. Os corpetes e os espartilhos foram abolidos e substituídos por roupas leves e soltas, com o objetivo de propiciar maior liberdade aos movimentos. Partindo aqui para a imagem que nós temos aqui, a gente pode perceber que esses acessórios, né, estão pertencentes ali à dança clássica foram retirados. Então essas bailarinas estão descalças, elas estão com roupas leves, fluidas, e elas conseguem, desse modo, uma liberdade maior de movimentos, né? Não ficam presas naqueles movimentos da dança clássica. E dentre as mudanças mais importantes, destacam-se a busca pela transformação dos movimentos, a necessidade de criar com liberdade e ousadia, de colocar em prática ideias inovadoras que contestavam o treino e a técnica exigidas pelo balé. Então, aí a dança moderna vem com essa ruptura daquele balé que exigia muito treino, muita técnica. Mas também não quer dizer que a dança moderna ela não tem uma técnica, né? Mas que ela aboliu aquela rigidez ali da dança clássica. Partindo aqui para o slide 12, a gente traz as precursoras da dança moderna. Como eu falei, a gente vai sempre trazer pessoas ali que foram importantes para aquilo que a gente está falando, né? Para o assunto que a gente está tratando. Então a gente tem aqui 2 dançarinas super importantes para esse momento da história da dança moderna, que é a Martha Graham, que foi uma dançarina e coreógrafa estadunidense, e a Isadora Duncan, que foi também uma coreógrafa e bailarina norte-americana. Então a gente tem aqui as fotos, né, dessas mulheres importantes ali para a dança moderna. No próximo slide, no slide de número 13, eu trouxe esse quadro que eu acho muito importante, que é a diferença entre a dança moderna e a dança contemporânea, que é imprescindível a gente não confundir esses dois, assim. Eu acho que é um termo assim muito que existe ali uma grande possibilidade de você confundir. Então acho que é bem importante trazer esses pontos para a gente não confundir ali a dança moderna com a dança contemporânea. A dança moderna surgiu ali no final do século XIX e início do século XX. E os seus pioneiros procuravam maneiras modernas e pessoais de expressar como se sentiam através da dança. Então, ali a expressão dança moderna se refere às escolas e movimentos da história da dança referentes ao período moderno, né? Então, a gente está aqui no período contemporâneo.
Na dança contemporânea, alguns teóricos remetem a sua origem aos experimentos de artistas do movimento como o Judson, dos Estados Unidos, ali só na década de 1980, né, que a dança contemporânea começou a se definir. E a dança contemporânea nasce no segmento da dança moderna, mas não possui uma técnica estabelecida, né? Como eu falei, a dança moderna tem técnica e a dança contemporânea ela não precisa ter uma técnica. Ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Ela é muito abrangente, tanto no estilo de roupa, a dança contemporânea. Então é importante a gente não confundir essas duas danças aí. Partindo para o próximo slide, eu trago uma atividade, que é a atividade de número 1 da apostila, né? Que é uma análise, eles propõem ali uma análise de imagem. Então eu trouxe as imagens para cá para a gente fazer essa atividade e pensar juntos sobre essa atividade. Então a gente tem na imagem 1 uma dança clássica, né, bailarinas, então você consegue ali perceber as vestimentas, né, elas estão num passo ali de ficar na ponta da sapatilha. Você percebe que elas estão fazendo um movimento todas iguais, né? Elas têm uma posição ali altiva. Então, aqui na foto 2, a gente já tem uma diferença, né? A gente tem figurinos leves, figurinos soltos. Os movimentos também não são iguais das dançarinas. São movimentos também diferenciados, né? Nenhuma está igual a outra ali. As expressões faciais também são diferentes. Então, essa atividade, ela busca fazer você ali realmente perceber as diferenças entre a dança clássica e a dança moderna. Eu acredito que deu para perceber, né, muito bem essas diferenças. Aqui no próximo slide de número 15, a gente tem um autor, um teórico da dança, que é super importante, então vocês vão ouvir falar dele bastante quando for estudar dança, que é o Rudolf von Laban. Ele é um dançarino, coreógrafo e professor de dança, e é considerado um dos mais importantes estudiosos da dança do século XX. Então, né, é um estudioso super importante, o Laban. E ele criou a labanotação, que é derivada do seu nome, que seria um modo de registrar os movimentos para uma coreografia. Porque antes do Laban registrar esses movimentos, os coreógrafos passavam as danças ali, as coreografias para os dançarinos apenas de mente, com o que eles guardavam na mente, né? Então, eles não anotavam. Então, o Laban começou a fazer um sistema de anotações. A labanotação é um sistema de anotações. E foi desenvolvido com o objetivo de registrar os movimentos, que são parte de uma coreografia. Porque até então, a maioria dos coreógrafos utilizava apenas a memória e a transmissão oral para explicar aos dançarinos como seria essa sequência de movimentos. Então a gente tem aqui a foto, né, do Laban. É interessante também sempre trazer a foto para a gente conhecer ali também o autor, né? Aqui a gente vai para o slide de número 16. Continuando falando do Laban, né, da teoria dele, que é super importante, vocês vão ver também em outro tema. O Laban entendia que a dança deveria ser escrita como uma partitura musical. Com seu método, as direções e os níveis de execução passaram a ser indicados por meio de sinais de cada parte do corpo, não dependendo mais unicamente da memória para lembrar dos movimentos.
Ele propôs uma dança com base em estudos sobre os princípios da linguagem corporal, como respirar, andar, virar, correr, saltar, entre outras ações que a gente faz no nosso cotidiano. O Laban observou as posições do balé clássico e ele percebeu que as direções para cima, para baixo e para os lados, com o corpo ereto, elas sempre predominavam. E assim, auxiliando por outros dançarinos modernos, concluiu que o corpo humano, em suas condições normais, ele executa 3 funções básicas. Então, essas funções são torcer, né, que é a torção ali do corpo, o dobrar e o esticar. Então, a gente consegue ver também nessa foto aqui os bailarinos executando esses movimentos de torção, de dobra e de esticar. Partindo aqui para o próximo slide, de número 17, a gente continua aqui com o Laban, com a teoria dele, né? E ele fala que o movimento conta com 4 fatores. E esses fatores aí são bem importantes para a gente lembrar, para a gente estudar. E esses fatores aí são a fluência. O movimento pode ser executado de forma totalmente livre e até controlada, e até extremamente controlada. Então, na dança, o movimento ele pode ser livre, né? Ou ele pode ser também controlado. Então, tem um certo controle ali do movimento. O espaço, né, que é aquele espaço ali da dança, o movimento pode ser direto, com um único foco, ou flexível, multifocado, havendo variações entre os 2 polos. Então, o dançarino pode, no espaço, utilizar um espaço direto, né, apenas aquele espaço, ou ele pode utilizar um espaço ali flexível. Bom, também o peso, né? Tem o movimento ali, um fator peso, que ele pode ser executado de forma leve ou firme. Então, aquele movimento do dançarino, ele pode ser executado de forma muito firme, né, com pulos, ou ele pode ser executado também de forma bastante leve. E aí a gente tem outro fator também, que é o tempo. O movimento ele pode ser executado de forma súbita, que é rápida, ou ele também pode ser executado de forma lenta, né? Então, são esses os 4 movimentos, quer dizer, os 4 fatores do movimento. Então, a fluência, o espaço, o peso e o tempo. São bem importantes para a gente lembrar, né, da teoria do Laban, que foi muito importante para a história da dança também. Agora, na atividade 2, na página 97 da nossa apostila, a gente vai tentar realizar essa atividade juntos, né? Vamos conferir essa atividade que fica na página 97. Atividade 2, o que contam as imagens. Então, a gente vai conferir aqui essa primeira imagem, a imagem 1, que é uma cena de dança. É uma pintura, óleo sobre tela, do pintor Edgar Degas. O Degas, ele representou diversas cenas do balé. É um artista, um pintor, que ele sempre observava essas cenas e ele também as representava. Então, aqui também é uma atividade de análise de imagem, né? A gente vai observar essas 2 cenas de dança. Então, nessa primeira a gente tem ali uma obra do Edgar Degas e na segunda a gente tem uma cena de dança, né? Uma cena do balé, A Sagração da Primavera, do Stravinsky, com a montagem da coreógrafa Sasha Waltz no Teatro Mariinsky, que fica na Rússia. Então, a gente tem aqui a coreógrafa, que é aquela pessoa que fica incumbida ali de realizar as cenas, né, os passos do balé. Aqui de uma apresentação de dança moderna. Então, o que a gente pode perceber com essas imagens? Na imagem 1, a gente tem uma dança
que parece ser ali do balé, né? Como a gente pode perceber que é do balé clássico, da dança clássica? Pelas vestimentas, como já foi abordado. Então, quais são essas vestimentas que a gente pode observar? A gente pode observar ali que elas estão com as sapatilhas, né? Com os tutus, que são essas saias, que é como a gente chama essa saia rodada. Elas estão vestidas semelhante, né? Tem ali semelhanças, o que muda ali são essas faixas, essas fitas que elas têm. Então essas fitas, elas mudam de cor, mas assim o resto tá bem parecido. E também nos parece ser um ensaio, né? Não é a apresentação. Então nessa imagem 1, parece ser que essa pessoa que está no centro é o instrutor, que está ali passando as coordenadas da dança. E algumas estão prestando atenção ali, ou no momento ali de sentar, né, de observação. Na imagem 2, a gente tem essa apresentação do balé, da Sagração da Primavera. E o que a gente pode observar nessa imagem? O figurino, né? Vocês conseguem ver que são tons ali de roupas neutras, mais leves, né? Parece ser vestidos retos ali, não são colados ao corpo. Ali está todo mundo com movimentos, apesar de juntos, são movimentos variados, né? E aí, com base, né, na observação dessas imagens 1 e 2, que a gente fez aqui, e na leitura dos textos que vocês leram na apostila e que a gente viu aqui também nessa aula, a gente pode partir para as questões. A questão 1, o que sugerem os títulos? A aula de dança e a Sagração de Primavera. Então, o que sugere o título aula de dança? Bom, sugere que é um ensaio, né? Uma aula, e que não é uma apresentação, como a gente já observou, né? Não é uma apresentação ali no palco. E a Sagração da Primavera nos parece ser já a apresentação propriamente dita, né? Nos parece que eles estão em cena no palco. E a gente também consegue perceber pelo título, né? Que aqui está falando que é uma estreia do Teatro Mariinsky, realizado em São Petersburgo, na Rússia. Então, aqui a questão respondida, né? O que chama a sua atenção aqui no 2, o que chama a sua atenção nos figurinos? Então, isso também a gente já observou na figura 1, né? Esses elementos que são super presentes no balé clássico, que é essa saia, o tutu, né, e a sapatilha, as meias também. Aqui a gente não consegue observar muito se elas estão usando, mas é um elemento do balé clássico. E o que chama a atenção no figurino da imagem 2, a gente também já observou, né, que são peças neutras, de tons neutros, talvez para não chamar a atenção para o figurino, talvez a atenção deva ser propriamente para os movimentos. São peças que não são tão justas ao corpo, são peças leves, né? E também não são tão diferentes ali para os homens e para as mulheres. A gente não consegue observar assim com tanta clareza, mas nos parece que não são tão diferentes. Aqui para o 3, o número 3, como são os movimentos dos corpos dos bailarinos? Quais as diferenças nos movimentos corporais das bailarinas em a aula de dança e da coreografia de A Sagração da Primavera?
Desculpa aqui. Então, como são esses movimentos dos corpos dos bailarinos? Aqui na imagem 1, no caso, nos parece um ensaio, né? Uma aula. Então, como são os movimentos? A gente tem algumas bailarinas que estão sentadas, que estão conversando, que parecem estar conversando, né? Tem uma bailarina em posição também, que está na posição com esse pé que dobra, ali é um movimento também do balé. Na imagem, na cena 2, como são os movimentos dos bailarinos, né? Eles estão fazendo aquela torção do corpo, né? Eles estão esticando o corpo para cima. A gente pode lembrar lá da teoria do Laban, do movimento de esticar, né? Da torção também. Alguns estão nessa ponta aqui, a gente consegue ver que eles estão torcendo o corpo. E são essas as diferenças, né? No balé a gente tem algo mais, um movimento mais pensado, mais são passos mais definidos, e na cena 2 a gente tem movimentos mais fluidos. Aqui no 4, a Sagração de Primavera, ele conta uma história de uma jovem que deveria ser entregue como sacrifício a uma divindade, e assim garantir colheita farta para seu povo. Observe a fotografia. Você considera que o coreógrafo representou esse movimento na imagem? Como? Então, a jovem deveria ser entregue como sacrifício a uma divindade. Aqui a gente tem na cena, né, na imagem 2, uma pessoa, uma mulher sendo erguida. Então, talvez represente essa entrega dessa jovem para o sacrifício. E a gente tem aqui a questão, né, se você acha que essa imagem representou essa história, né? Como a gente vem falando, a dança pode contar uma história. Então, essa história, ela foi bem representada? Se você fosse contar essa história de uma jovem que foi oferecida, né, como uma oferenda, como seria esse movimento? Então, aqui essas pessoas estão erguendo essa mulher, essa jovem, para cima para essa oferenda. Então, a gente encerra essa aula aqui, a aula de tema 1 do Clássico para o Moderno, e a gente se vê na próxima aula.